Bom, resolvendo aqui mais uma EDO de Bernoulli, do ZIL, eu tenho, veja, essa EDO, ela não está no formato Bernoulli, né? Lembrando que eu tenho o formato Bernoulli dy, né, a derivada de y na variável x, mais uma função p de x vezes a variável dependente y, igual uma função q só de x, multiplicando y elevado a um n, onde n é um real. Bom, eu vou reescrever a EDO aqui, né? Buscando colocar nesse formato. Então, aqui eu vou distribuir o y, né? Eu vou ficar com xy à quarta menos y, né? E, bom, então, observando aqui, olha, é conveniente deixar xy à quarta desse lado e passar o menos y para o lado de cá, né? Então, eu vou ficar com dy dx mais y igual a xy à quarta. Bom, dessa forma, eu tenho, observando esse formato aqui, né? Está no formato Bernoulli, né? Onde, olha só, P de x é 1, né? Q de x é o x e o N é 4. Bom, então, eu tenho, então, aqui, olha, N, né? O N é 4. Por que é importante identificar o N? Porque a substituição conveniente de variável para transformar Bernoulli numa linear é chamar, usar uma nova variável, estou chamando de z, né? Como y, que é a variável dependente aqui, elevado a, no caso, 1 menos n. 1 menos n. Ou seja, o z aqui, né? O z é y elevado a 1 menos 4. Ou seja, né? O z, então, é y elevado a menos 3. Logo em seguida, eu vou calcular a derivada em relação a x, né? Porque x é a minha variável independente. Então, derivando isso aqui em relação a x, vai ficar dz dx igual, né? Aqui faço a regrinha do tombo, né? Menos 3 cai, estou derivando uma potência. Expoente cai, copia a base, subtrai 1 no expoente, menos 3 menos 1, menos 4. E ainda tem que derivar a base. Então, eu tenho que derivar o y, que é a base, na variável x, né? Que é a minha variável de derivação. Ok. Após isso, eu vou observar a minha EDO, né? A minha EDO de Bernoulli, né? Que é essa aqui. E vou Bernoulli e vou, né? Eu vou reescrever essa EDO aqui de Bernoulli, já usando multiplicando essa EDO por algo conveniente para poder expressar dz dx lá na EDO, né? Então, veja, como aqui, né? Aqui eu tenho menos 3y menos 4, dy dx, e aqui eu tenho dy dx, que tal multiplicar a EDO toda por menos 3y a menos 4, né? Aquela EDO de Bernoulli, eu vou multiplicar ela inteirinha por menos 3, né? Então, multiplicando por menos 3y a menos 4, né? Então, multiplicando aqui essa parcela, né? Mais, né? Vou multiplicar o y por menos 3y a menos 4, né? Igual a xy à quarta. Estou multiplicando, então, por menos 3y à quarta.
a menos 4, né, aliás. Ok. Com isso, o que acontece? Veja só. Essa parte aqui, já é, né? Ó, isso daqui é o dz dx, né? Que é o menos 3y menos... Então, veja, menos 3y menos 4dy dx é o dz dx, tá aqui. Então, eu já vou reescrever. Então, tudo isso aqui é o dz dx, igual, né? Igual não, mais, né? Mais. Aqui, vai dar menos 3, né? Y, conserva a base, somos expoentes, y menos 3, né? Igual, aqui, multiplicando, aqui vai dar y à quarta, vezes y menos 4, vai dar y elevado a 0, que é 1, né? Então, na verdade, sobrou só menos 3x. Ok. Então, veja só. Dessa forma, eu vou até reescrever isso aqui, lembrando o seguinte, que esse y, aqui eu tenho, veja, esse y menos 3 aqui, ó, né, vale z, ou seja, é meu z. Então, eu vou reescrever essa EDO, né, assim, substituindo, então, por z, o y menos 3, igual a menos 3x, tá? Então, veja, essa EDO aqui, né, é linear. Né? A gente diz que ela é linear em z. Porque o modelo da linear em z seria dz dx mais uma p de x vezes o z igual uma q de x, que é o que nós temos aqui, né? Lembrando que, então, observando, né, na verdade, que o p de x, no caso, é menos 3, né? Bom, agora eu resolvo essa linear. Eu preciso do fator integrante, né? Calcule esse fator integrante, que é calculado por e elevado à integral de p de x, né? Ou seja, então, vai ficar e elevado à integral de menos 3 dx, né? Menos 3, né? Sai da integral e integra só o dx. Integral de dx é x, então vai ficar menos 3x. Esse é o meu fator integrante. O que eu faço com esse fator integrante? Pego esse fator integrante, multiplico a linear. Multiplico na linear, né? Ou seja, então eu vou pegar, veja só, vou multiplicar essa equação aqui, né? Pelo fator integrante, que é exponencial de menos 3x. Então, multiplicando. Então, veja só, eu vou multiplicar aqui por exponencial de menos 3x, né? Vezes dz dx. Menos 3z, multiplica por exponencial de menos 3x, igual a menos 3x, né? Multiplicando, então, exponencial de menos 3x. Ok. Bom, assim, quando eu acabo de multiplicar a EDO linear pelo fator integrante, aqui já é automático obter a derivada em relação a x de quem? Da variável dependente, no caso é z, vezes o fator integrante, que é e menos 3x, certo? Tá? E do lado de cá, né, eu tenho esse menos 3x exponencial de menos 3x, tá? Isso aqui é automático, né, que isso é a derivada desse produto. Você pode até conferir, né, que sempre vai dar. Bom, o próximo passo é integrar. Integrar em relação a x. Integra, né, dos dois lados em relação a x. Integra em relação a x. Integrei em relação a x. Bom,
Agora eu vou observar aqui, ó, essa integral aqui, eu vou, né, dar uma atenção para ela, vou resolver essa integral aqui. Porque o lado de cá é imediato, né? Então, eu vou aproveitar aqui menos 3x aqui e aqui, vou chamar de t, para facilitar a vida. Chamar de menos 3x o t, tá? Então, dt, diferenciando, né? Então, eu tenho que derivar, vai dar menos 3, e multiplicar pela diferencial da variável independente. Ok. Como eu tenho que substituir o dx lá, então, eu isolo o dx aqui no rascunho. Então, eu expresso o dx aqui. Então, dx é dt sobre menos 3. Então, portanto, aquela integral ficou, né? Menos 3x é t. T. Exponencial de t. Ficou mais elegante. E o dx é dt sobre menos 3. Veja, eu fiz isso só para ela ficar mais elegante, né? Mas, na verdade, eu vou resolver essa integral aqui por partes ou por tabulação, né? Ela é ideal para resolver por tabulação. Então, aqui, na verdade, eu vou colocar assim, vou tirar esse menos 1/3 dessa integral e vou resolver a integral de t e t, né? Bom, para resolver essa integral, eu vou usar tabulação, né? É uma integral conveniente para isso. Bom, para resolver integral por tabulação, eu devo escolher, né? Uma função aqui para ser u e uma função para ser o dv. Eu vou usar a palavra liat, né? Para escolher u. Então, na verdade, a ordem das letrinhas, né? Prioriza a escolha do u. Na verdade, aqui eu tenho uma algébrica e uma exponencial. Como aqui eu tenho, né, o A de algébrica, T de trigonométrica, E de exponencial. Como a exponencial está por último, né, vem antes da algébrica, né, a algébrica vem primeiro, então a algébrica tem prioridade para ser U. Então, U eu vou chamar de o T, que é a algébrica, é meu U. E claro que então sobrou a exponencial ET, né, para ser o dv. Ok. Como é que é aqui? O U você vai derivando sucessivamente e o dv vai integrando. Como aqui eu tenho uma algébrica, você vai derivar até zerar. Então, né? E aqui, olha, a derivada de t é 1, então aqui deriva e aqui integra. A integral de ET é o próprio ET. De novo, deriva 1 é 0, integra ET é o próprio ET. Ótimo. Acabou, né? O que eu faço agora? Multiplico, né? Multiplico, né? Aqui eu já vou obter a resposta dessa integral. Vai ficar, multiplico a diagonal assim, ó, é esse vezes esse vezes esse, né? E associando, né? Sinal, começa com sinal positivo, depois vai alternando negativo, se fosse outro, positivo, negativo e assim por diante. E aí, já posso dizer que, né? Aquela integral, né? Essa integral aqui, ó, então, tem um menos 1/3 na frente, que eu não posso esquecer. Ela é t vezes et, t e t, né? Depois aqui, 1 vezes et, só que tem um menos aqui, então né? Faço o joguinho de sinal, menos 1 vezes et, né? É só multiplicar, então, essas diagonais, associando o sinal positivo, negativo e assim por diante. Ok, pronto. Então, eu posso até distribuir esse menos 1/3, vai ficar menos 1/3 de t e t, menos com menos mais 1/3 de et. Lembrando, então, né? Lembrando que o meu t era menos 3x, né? Aqui, o t, menos 3x. Volta. Então, vai ficar multiplicando menos 3x, né? E menos 3x mais 1/3 de E menos 3x. Bom,
Depois eu esqueci da constante de integração, né? Depois eu volto lá. Aqui, então, eu terminei de resolver aquela integral. Vou voltar para EDO lá. Aqui eu vou simplificar, né? Só, então... né? Colocando aqui, olha. Então, aquela integral ficou menos com menos dá mais, né? Ficou x e menos 3x mais 1/3 de e menos 3x, né? Mais c. Bom, então, veja, eu tinha parado aqui na minha EDO, né? Aqui. Então, essa integral, né, deu isso aqui, certo? Por tabulação. E por outro lado, do outro lado aqui, da equação diferencial, eu tinha a integral da derivada desse produto. Então, é o próprio produto, que é z exponencial de menos 3x. Pronto. Então, veja, eu tenho aqui já praticamente, né, terminando já, chegando na solução. Só lembrando que o z não é variável original, né? O meu z, quem era meu z? O meu z, olha, z, lembrando que o z era y é a menos 3, né? Y menos 3. Então, substituindo aqui para finalizar, eu tenho lá y a menos 3, né, exponencial. Veja, aqui é conveniente já para eu deixar só depois o z do lado, o y do lado de cá sozinho, né? Eu posso multiplicar tudo vou multiplicar a equação inteira por e elevado a 3x, né? Para eliminar essas exponenciais aqui, só para ficar elegante. Então, eu tenho lá e elevado a menos 3x, eu vou multiplicar por e elevado a 3x, né? Aqui. Depois, igual x elevado a menos 3x, vou multiplicar por e elevado a 3x, mais 1/3, né, de e elevado a menos 3x, eu vou multiplicar por e elevado a 3x. E, finalmente, a constante, né, eu tenho que multiplicar por todas as parcelas, multiplico a constante por e elevado a 3x. Pronto. Com isso, o que acontece, né? Isso daqui vai dar e elevado a 0, que é 1. Então, vai ficar só y menos 3 igual, né? E aqui vai dar 1 também, e elevado a 0, que é 1. Vai dar só x, então, né? Aqui vai dar 1 também, vai dar só 1, então, vai ficar só 1/3, né? E aqui, c exponencial de 3x. Pronto, né? Então, eu tenho a solução geral, então, da EDO de Bernoulli, né? Apresentada pelo Zil.